Exames de raio-x podem ser fundamentais na descoberta de algumas doenças ou qualquer mal que possa estar afligindo o paciente. Na maioria das vezes, o resultado desses exames apontam situações, digamos que, comuns. Porém, em algumas vezes o resultado pode ser bem inusitado, surpreendendo até mesmo os médicos. E é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké. Hoje nós vamos ver coisas estranhas encontradas em raio-x. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei. Também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são essas coisas estranhas que foram encontradas em raio-x. Um menino de 2 anos se queixou de dores na barriga em Ibotirama, cidade do interior da Bahia, e isso deixou sua mãe preocupada. Vendo o filho naquela situação, ela decidiu levá-lo ao hospital da cidade, e em uma radiografia foram encontradas 17 agulhas no sistema digestivo da criança. Em outra cidade, os médicos fizeram novos exames e descobriram que, na verdade, havia cerca de 50 agulhas espalhadas pelo corpo do garoto. O menino ficou internado em estado grave e a imagem de sua radiografia viralizou pelo mundo. Nela podemos ver os pequenos objetos metálicos em todo o tórax, no abdômen, no pescoço e até nas pernas. Como tinha agulhas por todo o corpo, a hipótese de terem sido engolidas foi descartada e uma investigação se iniciou. Com isso, conseguiram descobrir que o padrasto do garoto estava inserindo as agulhas no enteado em um ato de extrema crueldade. Ele foi preso, o garoto teve que passar por 3 cirurgias e ficou bem. Mas hoje, depois de 15 anos, ele ainda vive com 4 agulhas alojadas ao seu corpo. Um homem iraniano de 50 anos foi levado ao hospital com dores abdominais, constipação e incapacidade de ir ao banheiro. Chegando no hospital, sendo levado pela sua esposa, os médicos descobriram uma garrafa de 19 centímetros alojada no seu intestino. De acordo com informações do jornal Daily Mail, ele ficou com medo da reação da mulher ao descobrir que ele havia introduzido o objeto pelo ânus. Por isso, ele demorou 3 dias para procurar ajuda. Ele foi submetido a uma tomografia computadorizada que constatou uma garrafa de 250 ml dentro dele. O homem teria colocado o objeto no local, mas não conseguiu retirá-la. Com isso, o objeto chegou a entrar tão profundo que foi parar no intestino grosso. Os médicos não explicaram por que o homem enfiou a garrafa em si próprio, mas há muitos casos em que pacientes colocam objetos através do ânus, buscando gratificação sexual, o que de fato pode ser muito perigoso. Uma mulher tentou despachar no aeroporto um botijão de gás em um avião da Gol com destino a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Segundo informações do sistema de raio-x do aeroporto, acabou notando o botijão. Um funcionário então foi verificar a bagagem. Na cena, o homem aparece abrindo um pacote e retirando de dentro dele um botijão de gás cinza. O funcionário deixa o objeto na esteira e diz para a mulher que o botijão não poderia ser despachado. Ele ainda completa dizendo que aquilo seria praticamente uma bomba dentro do avião e que ela poderia até mesmo causar uma tragédia no voo. Eu só mostrando aqui que isso aqui não pode ser despachado não, certo? Isso aqui é praticamente uma bomba. A senhora derruba um avião com um negócio desse. Não pode embarcar não. Vazio, cheio, não pode. Na maior cara de pau, a mulher ainda pergunta se não poderia levar mesmo vazio, e o funcionário reafirma que não. Em uma nota, a Gol confirmou o caso e disse que todo o procedimento aconteceu de forma tranquila. E depois da proibição do despacho, a mulher embarcou normalmente, deixando o botijão pra trás, é claro, né? Uma mala despachada para uma viagem no aeroporto de Nova York, para Orlando, na Flórida, chamou a atenção de funcionários. Enquanto passava pela máquina de raio-x, os funcionários da administração de segurança puderam ver o que pareciam ser garrafas, copos de vinho, um par de chinelos e um contorno em tamanho real de um gato. Eles descobriram então que o gato na verdade era real, estava vivo e aparentemente ileso, mesmo após passar horas
horas enfiado em uma mala e jogado a caminho do avião. O homem, o dono da mala, foi chamado para explicações e ele disse que aquele gato não era dele, mas sim de uma pessoa que morava junto com ele em seu apartamento. Tudo levou a crer que o gato entrou na mala sem que o homem percebesse, momentos antes de sair de casa. A mala foi analisada e, além de ter um pequeno vão no fecho onde estaria aberta, havia pelos presos no fecho, indicando que o gato teria se espremido para entrar e depois não conseguiu sair sozinho. Felizmente, ele foi descoberto, caso contrário, poderia ter perdido sua vida no voo. Um trabalhador americano de Orland Park, em Illinois, nos Estados Unidos, deu entrada em um hospital de sua cidade com um pequeno problema. Dentro do seu crânio, foi detectado um prego com mais de 10 centímetros de comprimento que ele havia inserido em si próprio por acidente. O autor da façanha se chama Dante Altulo, que estava trabalhando na garagem de sua casa com uma daquelas máquinas de pregar pneumáticas que se parecem com uma arma. Em cima de uma escada, ele fixava os pregos na parede acima de sua cabeça, quando perdeu o controle da pistola. A máquina ricocheteou na mão do americano e acabou batendo de frente na sua testa. Ele conta que sentiu algo como um soco e viu que havia apenas um arranhão. Ele continuou trabalhando naquele dia, dirigiu um caminhão por 8 horas, saiu com os 2 filhos e foi dormir. Só na madrugada, depois de passar a noite com terríveis dores de cabeça, é que ele se deu conta de que havia algo errado. Indo ao hospital e fazendo um raio-x, então foi descoberto esse corpo estranho em seu crânio. O raio-x é impressionante. O prego parece ter infiltrado profundamente na caixa craniana de Altulo, mas os médicos conseguiram retirar o prego cirurgicamente, 36 horas depois do acidente, sem deixar nenhum dano aparente no cérebro do homem. Ele saiu junto com um pedaço do osso do crânio do americano, que foi substituído por uma placa de titânio. Em 2017, um vietnamita passou por uma operação para remover do seu abdômen uma tesoura, ou melhor, uma pinça hemostática, esquecida pelos médicos durante uma cirurgia realizada cerca de 18 anos antes. Ma Van Nat, que em 2017 tinha 54 anos, foi submetida a uma cirurgia em 1998, após um acidente de carro, e somente 18 anos depois descobriu que os médicos deixaram o objeto dentro do corpo dele. Os médicos descobriram a tesoura de 15 centímetros perto do seu cólon, após uma ultrassonografia. O homem passou por uma operação de 3 horas para a remoção da tesoura e, segundo informações, o procedimento foi um sucesso. O homem passou quase 2 décadas comendo, bebendo e tendo uma vida normal. Porém, no ano de 2017, 18 anos depois da cirurgia, ele começou a sentir fortes dores no estômago. E ao ir ao hospital, ele descobriu o fato impressionante que havia acontecido com ele. As autoridades informaram que estavam procurando os médicos que fizeram a cirurgia em 98, mas posteriormente nada foi informado. Em 2016, uma professora de Salvador chamada Maria Aline Duque teve uma trompa, parte do intestino retirado e precisou refazer as vias urinárias por causa de uma infecção causada por um pedaço de gaze que foi esquecido dentro dela durante uma cirurgia. Segundo Aline, o problema começou logo depois do parto dela, que aconteceu em julho de 2015, feito por cesariana. Desde que deu à luz, a professora não pôde mais trabalhar e mal pôde cuidar da filha. Ela conta que logo após a cesárea, começou a sentir cansaço, diarreia e fortes dores na barriga, que a fizeram procurar um hospital. Na radiografia foi identificado um corpo estranho, identificado como uma compressa de gaze. Quando eu repeti, o rapaz do raio-x ainda chamou a colega, dizendo que era a testemunha dele, que tinha essa imagem, tinha esse corpo estranho aqui. Segundo informações, a família teria gasto mais de R$25 mil com a cirurgia para retirar a gaze, e com isso, curar a Aline. Além da questão financeira, o fato envolve muito da questão moral. Afinal, ela não pôde trabalhar enquanto isso. Inclusive, teve que deixar de amamentar a sua filha no período e por isso uma advogada foi contratada para entrar com uma ação judicial contra o hospital.
Um homem ficou conhecido por todo o país depois de tentar entrar em um presídio com um celular, carregador e fone de ouvido. O caso chamou a atenção não pelo fato dele estar levando tudo isso, mas sim pelo local que ele guardava. No caso, dentro do seu ânus. É isso mesmo. Com uma atitude suspeita, ele foi conduzido à máquina de raio-x do presídio e foi detectado o aparelho junto dos acessórios alojados dentro do seu orifício. Jean, você disse em depoimento que você estava há 3 meses treinando. Como é que é isso? Não, eu estava treinando para ver quem entrava, né? Aí eu consegui. Como é que era o treinamento, Jean? Era? Você introduzia? Eu introduzia. Coisava, ensaiava. Esse caso gerou uma imensa repercussão, principalmente pela entrevista concedida pelo homem a um repórter local. Na entrevista, ele diz que treinava para conseguir colocar o aparelho, deixando o repórter surpreso e claro que esse vídeo viralizou. Em 2023, uma mulher que passou por um procedimento cirúrgico em Araçatuba, São Paulo, descobriu que uma pinça tinha sido esquecida dentro do seu corpo há pelo menos 2 meses. A mulher foi submetida a um raio-x após tentar visitar o marido preso e foi constatado um metal em seu corpo. O exame constatou a presença da pinça na região do útero dela. Cerca de 2 meses antes, ela tinha feito uma cirurgia na Santa Casa de Araçatuba para a retirada de um feto, gerado em uma das trompas, e foi exatamente nesse dia que a pinça foi esquecida de forma inacreditável dentro dela. A Santa Casa de Araçatuba informou que a paciente passou por um procedimento para retirar a pinça e tudo ficou bem. O órgão ainda afirmou que havia iniciado uma apuração para esclarecer se a equipe médica seguiu os protocolos da casa e disse que tomaria as medidas necessárias de responsabilização ao final da apuração. Porém, nada foi divulgado posteriormente. Em Manaus, o atendimento a um homem de 54 anos que ficou com um halter de 2 quilos preso no reto foi tema de um estudo científico. De acordo com o estudo, o homem chegou ao hospital com dores abdominais, náuseas, vômitos e outros problemas intestinais. Não havia sinais de perfuração no corpo dele. Os médicos realizaram exames de toque, de sangue e uma radiografia. A partir do resultado do exame de radiografia, a equipe médica identificou um halter utilizado em exercícios físicos próximo ao reto do paciente. O homem então foi encaminhado ao centro cirúrgico e o objeto foi retirado de forma manual. Depois do procedimento, o paciente permaneceu internado durante 3 dias até receber alta médica. Segundo algumas informações, ele mesmo teria introduzido o halter no local para satisfazer os seus desejos. Porém, ele não conseguiu retirá-lo. Envergonhado, ele também não procurou ajuda, mas as dores vieram, e assim ele foi obrigado a ir ao hospital. Um caso raríssimo surpreendeu a equipe médica do hospital de Ponta Porã, na cidade fronteiriça de Mato Grosso do Sul. Internada com dores, a paciente de 81 anos descobriu que há 5 décadas ela guardava no útero um feto calcificado. A suspeita era que o feto papiráceo, que é quando ocorre uma espécie de mumificação do bebê morto, estivesse com a paciente há pelo menos 56 anos, quando ela relatou ter tido o último parto. Depois, os médicos descobriram que, na verdade, se tratava de um caso de litopédia, uma condição rara consequente de uma gravidez ectópica, ou seja, uma gestação em que o óvulo fertilizado é implantado fora do útero, que evolui para a morte fetal e calcificação. Ainda conforme a apuração do Campo Grande News, chegou a haver suspeita que a paciente idosa estivesse com câncer, mas uma tomografia computadorizada em 3D revelou o feto calcificado. Ela precisou ser submetida a uma cirurgia para a retirada da massa abdominal. Ela foi levada para uma UTI e, infelizmente, ela não resistiu. Ela perdeu a sua vida. Um caso inusitado aconteceu na Colômbia e foi registrado por um médico nas redes sociais. Um homem de 53 anos foi parar no hospital após sentir fortes dores no ânus. Os médicos fizeram exames no paciente e foi constatado que ele estava com uma lâmpada presa no reto. De acordo com os veículos de imprensa, o homem estava sofrendo dores há 3 dias. No entanto, ele só procurou ajuda médica quando a dor ficou intensa. Depois dos médicos identificarem o problema, o homem começou
comentou que não revelou o que era e nem foi antes para o hospital por medo de que sua esposa descobrisse o que tinha acontecido. A sorte dele é que o objeto era de plástico, sendo assim, não estourou dentro do corpo do homem. A lâmpada foi removida pelos médicos e o paciente passa bem. Na internet, as pessoas ficaram chocadas com esse episódio que repercutiu por todos os cantos. Um homem foi internado em um hospital na França com dores de estômago. Ele foi submetido a um exame de raio-x e no resultado foram descobertos incríveis 350 moedas, uma variedade de colares e algumas agulhas, tudo dentro do seu estômago. O homem de 62 anos na época, que tinha um histórico de uma doença psiquiátrica, estava com o estômago inchado quando ele foi internado. Ele não conseguia comer ou ir ao banheiro e assim foi encaminhado ao hospital para surpreender os médicos. Para se ter uma ideia, o homem tinha uma massa de 5,5 kg, o equivalente a uma bola de boliche em seu estômago. Apesar de inusitado, aquilo não era uma novidade para a família, já que por conta dos problemas psiquiátricos, o homem tinha o costume de engolir moedas há algum tempo, e ele já tinha passado por isso anteriormente, com os mesmos problemas. Porém, nunca havia chegado nesse agravante. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau.